Que alegria estarmos aqui nesta noite para meditarmos na palavra do Senhor. Nós temos a irmã nos visitando, seja bem-vinda, viu? É sua sogra? Seja bem-vinda, viu? Receba um abraço da igreja, que bom. Como é que é o nome da irmã? Estela. Deus te abençoe, Estela. Que Deus continue falando no seu coração e abençoando a sua vida e toda a família, tá bom? Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos. Nós estaremos meditando nesse texto de Mateus. Mateus é o evangelho do grande rei. Mateus significa dom de Deus. E Mateus descreve toda a vida de Jesus, a obra de Jesus, a sua morte de cruz, o seu sepultamento e também a sua ressurreição. E a missão da igreja. Estamos chegando no finalzinho deste livro tão importante. Temos mais de 100 mensagens neste livro de Mateus. E eu convido os irmãos a abrirem Mateus capítulo 27, 11 até o versículo 26. Jesus perante Pilatos. Diz assim: Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois queres que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém cada vez clamavam mais: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Verso 26, todos juntos? Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Oremos. Pai querido, fale conosco por meio da tua palavra, Senhor. Nós queremos entender a tua mensagem, nós queremos aplicá-la na nossa vida, nós queremos a iluminação do teu Santo Espírito, ó Deus, para que possamos, ó Deus, viver para o louvor da tua glória, e que essa mensagem possa tocar profundamente em nossos corações, tanto na vida dos irmãos que estão aqui, ó Deus, no templo, quanto daqueles que estão acompanhando a transmissão. Que o Senhor esteja abençoando a todos nós e falando aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. A eterna busca por culpados. O ser humano tem um impulso quase automático de atribuir culpa. Quando algo dá errado no mundo, buscamos culpados. Pandemias, guerras, crises políticas, e a pergunta é sempre a mesma: de quem a culpa? No Éden, Adão apontou para Eva e disse: a mulher que tu me deste.
Eva apontou para a serpente me enganou e eu comi. E desde então a humanidade vem jogando a culpa uns sobre os outros. Mas em Mateus 27 vemos o maior julgamento da história, e eles também atribuíram várias acusações a Jesus, de culpa de sedição, de culpa também que Jesus era alguém que estava querendo fazer uma revolução ali no Império Romano, e eles acusaram Jesus, né, de ser um impostor. Jesus é levado diante do governador romano, Pôncio Pilatos, que o interroga sobre ser o rei dos judeus. Jesus responde de forma breve e permanece em silêncio diante das acusações dos líderes religiosos, o que causa uma admiração em Pilatos, que estava agora na função de um juiz, no tribunal ali na Judéia. Durante a festa da Páscoa era costume libertar um prisioneiro escolhido pelo povo, e Pilatos oferece que Jesus fosse solto, sabendo que ele havia sido entregue por inveja, mas os líderes religiosos convencem o povo a pedir a libertação de Barrabás, um criminoso notório, conhecido, e o povo então pede a condenação de Jesus. Após, esse fato, apesar de reconhecer a inocência de Jesus, e mesmo após ser alertado por sua esposa por causa de um sonho perturbador que ela teve, a mulher de Pilatos sonhou, alguns pensam que ela sonhou com a volta de Jesus, ou sonhou com o juízo final, e sonhou com a inocência de Jesus. Pilatos cede à pressão da multidão, porque o povo estava clamando, crucificam, crucificam. Ele tenta lavar as mãos como sinal de que ele não era responsável pela condenação de Jesus, que ele não se responsabiliza pela morte de Jesus, mas o povo aceita a culpa, dizendo, caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue deste homem. Pilatos então solta Barrabás, um criminoso, um assassino, e manda açoitar a Jesus, o entrega para ser crucificado, a pior morte, a morte de cruz, uma morte terrível. E nesse julgamento, o único verdadeiramente inocente foi condenado no lugar dos verdadeiramente culpados. A grande ideia, meus irmãos, dessa passagem, é que Jesus, o justo e injustamente condenado, para que nós, os injustos, pudéssemos ser salvos. Vamos repetir isso comigo? Jesus, o justo, foi injustamente condenado para que nós, os injustos, pudéssemos ser salvos. Nós iremos ver isso em 3 partes. Em primeiro lugar, Jesus, o rei justo, é acusado falsamente diante de Pilatos. Jesus está em pé diante do governador, diante de Pilatos, o governador romano, que estava reinando ali na Judéia e Samaria desde 26 da era cristã até o ano 36 depois de Cristo. Pilatos lhe pergunta, és tu o rei dos judeus? Porque ele foi acusado de tomar o poder, de ser um revolucionário. E então Pilatos pergunta, és tu o rei dos judeus? Jesus responde com calma e com dignidade, tu o dizes? Enquanto os líderes judeus lançam muitas acusações contra Cristo, Jesus permanece em silêncio. Eles acusam Jesus de incitar o povo a não pagar impostos, de afirmar que era o rei dos judeus e de provocar rebeliões em todo o interior do país. O silêncio de Jesus impressiona Pilatos, porque ele não responde a essas acusações. O silêncio de Jesus não é um sinal da derrota. O microfone está falhando, por favor. E aí, quando falha assim, os irmãos podem entender, mas não sai lá na live. Então, meus irmãos, o silêncio de Jesus não é o silêncio da derrota, mas é o silêncio da entrega à soberania de Deus. Na paixão, Jesus veio para morrer a pior morte, a morte de cruz.
Havia chegado o momento de Jesus se entregar para salvar o povo, para morrer por nós na cruz do Calvário. Imagine um julgamento onde o réu, sendo inocente, se recusa a se defender. Geralmente as pessoas que não vão para um tribunal, eles têm um advogado de defesa, diante da acusação do promotor, e aqui Jesus fica silente, porque aceita a condenação voluntariamente. E esse silêncio cumpre Isaías 53. O texto diz: como cordeiro foi levado ao matadouro e não abriu a boca. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro que seria sacrificado em meu lugar, em seu lugar, e em favor do seu povo, derramando o seu sangue na cruz do Calvário. Jesus, ele não foi vencido. Ele se entregou voluntariamente como o Cordeiro de Deus. Por isso ele não abriu a boca. Jesus tinha poder para se defender, mas escolheu se entregar. Ele estava ali por causa dos nossos pecados e não pelos dele. Jesus não tinha pecado. Aquele que não tinha nenhum pecado, ele se ofereceu em nosso lugar para levar sobre si a nossa culpa, as nossas transgressões, os nossos pecados. E diante de falsas acusações, Jesus nos ensina então a confiar na justiça de Deus e na soberania de Deus. Deus é soberano. O apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 22 e 23, e diz o seguinte: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se à mão daquele que julga retamente. Nós devemos entregar na mão daquele que julga retamente. Jesus veio para esse momento, para levar sobre si a nossa culpa. Aquele que é inocente foi condenado pelos culpados. Mas em segundo lugar, meus irmãos, Jesus, o inocente, é rejeitado pelo povo e trocado por Barrabás. Nós podemos ver isso do verso 15 até o verso de número 21, que era costume libertar um prisioneiro na Páscoa. A Páscoa era o símbolo da libertação do povo de Deus. A Páscoa, o cordeiro era sacrificado, e Jesus foi sacrificado na semana da Páscoa, na sexta-feira da paixão. E Pilatos oferece soltar Jesus, sabendo que ele era inocente. O texto diz que, estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Barrabás, um salteador. Barrabás, um revolucionário. Barrabás, um assassino. Mas os líderes religiosos instigam a multidão a pedir Barrabás. O verso 20 diz o seguinte: mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Imagine comigo os líderes religiosos andando no meio da multidão e sussurrando no ouvido do povo, dizendo: peçam que ele solte Barrabás e matem Jesus. Os líderes andando no meio do povo, insuflando o povo a pedir a crucificação de Jesus. Barrabás era um criminoso notório, conhecido naquele tempo, estava condenado, preso por causa dos seus crimes. O evangelista Lucas diz que Barrabás estava no caso por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Ele causou ali uma revolução, e nessa revolução ele matou alguém. O povo preferiu um assassino ao príncipe da vida. Pedro disse para o povo no templo, depois do Pentecostes, ali no capítulo 3, verso 14 e 15, vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedesse um homicida. Dessaste e mataste o autor da vida, quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Vamos imaginar essa cena. Vamos criar um cenário para a gente possa
observar. Imagine dois homens, lado a lado. Um que roubou, matou e destruiu. E o outro que curou, amou e salvou. Vamos pensar naquele que andou por toda parte fazendo bem, multiplicando 5 pães e 2 peixinhos para alimentar a multidão. Aquele que abriu os olhos dos cegos, aquele que fez o paralítico andar, aquele que libertou os endemoniados, aquele que até ressuscitou mortos, como Lázaro, depois de 4 dias. E eles então estão diante de um assassino, de um salteador, daquele que destruiu, daquele que causou uma revolução na cidade. O povo escolhe um assassino. Barrabás era um condenado culpado de sedição e assassinato. Jesus era inocente, mas odiado por causa da sua santidade, da sua pureza e da verdade. O povo teve diante de si a verdade encarnada. O Filho de Deus, que habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Mas o povo escolheu o pecado. Assim também, meus irmãos, muitos hoje preferem os caminhos da carne, as noitadas, as baladas, os carnavais, a injustiça, a mentira, em vez da vida com Cristo. Quantas pessoas às vezes deixam Jesus para o segundo plano da sua vida, ou em último lugar da sua vida? A escolha por Barrabás é a escolha desta humanidade caída, pecaminosa. A multidão cega e morta em seus pecados fez a pior escolha. Dá-nos Barrabás. Dá-nos qualquer um, menos Jesus. Em outras palavras, a multidão está dizendo: eu não preciso de Jesus. Eu não quero Jesus. Eu não tenho necessidade de Jesus. Não é isso que a multidão de hoje também está fazendo? Eu não preciso de Jesus, não. A escolha da multidão por Barrabás, meus irmãos, revela as escolhas do homem sem Deus. O homem caído escolhe a mentira em lugar da verdade, o mal em lugar do bem, a ilegalidade em lugar da lei, a guerra em lugar da paz. Não é isso que Putin escolheu lá no seu país, levando o outro país à humilhação, muitas pessoas morrendo. O ódio em lugar do amor, as trevas em lugar da luz e a morte em lugar da vida. Quantas pessoas estão escolhendo esse caminho? Esta humanidade caída. Todos nós, meus irmãos, em nossa natureza pecaminosa, nós rejeitamos a Jesus e escolhemos o pecado. Mas o escândalo da graça é esse: Jesus morreu em lugar de pecadores, morreu em seu lugar, em meu lugar. Nós somos como Barrabás, somos culpados, mas Cristo foi condenado em nosso lugar. Isso é a graça de Deus. É a graça de Deus. Quanto a isso, Sproul, ele chega a dizer: meu desejo é que essa não seja a escolha do seu coração, Barrabás. Espero que em vez disso, você possa clamar com todas as forças da sua alma: dá-me Jesus, para que eu não morra. Vamos dizer isso comigo? Dá-me Jesus, para que eu não morra. Ah, meus irmãos, que Jesus seja a pessoa mais importante da nossa vida, na nossa casa, os nossos sonhos, os nossos planos, que Jesus possa ocupar o primeiro lugar no nosso coração, e que a gente possa dizer sempre: dá-me Jesus, para que eu não morra. Mas finalmente, meus irmãos, em terceiro lugar, Jesus, o justo, é condenado por um juiz injusto. Pilatos era um assassino também. Ele tinha matado galileus, e quando eles estavam sacrificando, ele então misturou com o sangue dos galileus o sacrifício deles. Pilatos insiste: que farei então de Jesus?
Que farei então de Jesus? A multidão responde. O que a multidão responde? Seja crucificado. Crucificado. Vamos a isso? Seja crucificado. Pilatos reconhece que Jesus é inocente. Ele sabia que os judeus estavam acusando ali Jesus por inveja, por despeito. E ele pergunta: que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Tinha Jesus feito, meus irmãos, qualquer mal contra Deus Pai? Não. Ele sempre fez aquilo que o agradava. Jesus sempre agradou o coração do Pai. Inclusive, quando Jesus estava ali no batismo, quando João o batizou, veio a voz do céu: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. O pai tinha alegria no filho. No segundo Adão, que nunca pecou, nunca errou, nunca quebrou o mandamento, nunca comeu um fruto proibido, nada de errado. Jesus havia feito qualquer mal contra o governo civil? Não. A Bíblia diz que ele deu a César o que era de César. E ensinou outros a fazer o mesmo. Ele pagou os impostos para o Império Romano. Tinha ele feito qualquer coisa nociva contra a paz pública? Jesus foi um revolucionário? Não. Ele não contendeu, nem clamou, e o seu reino não veio através de alguma desordem. Jesus não fez nenhuma desordem na sociedade. Havia feito qualquer mal a alguém em particular? A quem ele enganou? Será que ele enganou os velhinhos do INSS no seu tempo? Não, ele nunca pecou. No entanto, meus irmãos, aquele que nunca pecou veio para morrer em lugar dos pecadores, veio morrer pelos nossos pecados. Porém, cada vez mais, o que eles fizeram? Gritavam, clamavam: crucifica-o, seja crucificado. Pilatos até tenta se isentar da culpa, lavando as mãos, mas mesmo assim, cede à pressão e entrega Jesus. Ele queria seguir o clamor da população, do povo, queria ser popular. Veja os erros de Pilatos, meus irmãos, em entregar Jesus para ser crucificado. Quando ele cede o clamor popular, ele foi um covarde. Ele sabia que Jesus era inocente. E ele falou assim: eu não vejo neste homem crime algum. Logo, o inocente, meus irmãos, deve ser solto sem detença. Receber habeas corpus. Não é assim que na justiça? Pessoa que recebe o alvará de soltura. Sua convicção da inocência de Jesus até foi confirmada pelo sonho de sua esposa. Até a mulher dele sonhou com Jesus. Um sonho de advertência. O verso 19 fala assim: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Veja bem que ela fala: por esse justo. E por causa dele muito sofri em sonho. O sonho da esposa de Pilatos é um grito de alerta no meio da injustiça. É um grito de alerta. Ignorar, meus irmãos, os alertas de Deus, como fez Pilatos, é perigoso e traz consequências eternas. Pilatos foi um covarde, uma vez que ele se recusou a soltá-lo ante o fato de ele ser inocente. Um juiz que está convicto da inocência do réu deve soltá-lo imediatamente. E Pilatos teve o bom senso de ver e desejar a justiça, mas não teve a coragem moral para pô-la em prática. Ele até tentou protestar a sua inocência, lavando as mãos e dizendo: eu estou inocente do sangue desse justo, fica o caso convosco. Lavou as mãos, mas não lavou a consciência. Mesmo que
caísse o céu sobre a cabeça dele. Ele deveria defender a justiça. Mas nada disso poderia tirar, então, a sua responsabilidade. Lavou as mãos, mas não lavou a sua consciência e a sua responsabilidade. Mas o segundo erro de Pilatos é a sua rendição à conivência política. É assim que a gente pode ver, né? A gente vê esses conchavos aí no Congresso, as pessoas fazem acordos, né? Não segundo a legalidade, a constitucionalidade, a verdade, a justiça. Assim também, Pilatos se rendeu à conveniência política. Segundo o evangelista Marcos, Pilatos queria agradar a multidão. Quando você lê Marcos 15:15, está escrito assim: então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes quem? Barrabás. Contentar aqui, em outras palavras, ele queria agradar a multidão. Pilatos tomou essa decisão como um político oportunista, moralmente fraco e desprovido de integridade que era. A Bíblia chega a dizer, meus irmãos, abra a sua Bíblia em Provérbios 17:15. Veja o que diz a Bíblia. Se der para aparecer aí, Provérbios 17:15. 17:15. Vamos ler comigo? O Senhor odeia a quem dá razão ao perverso e condena o justo. 17:15, não é isso não? Então, desculpa aí. O Senhor odeia quem condena o perverso e dá razão. 17:15. Vamos ler? É isso mesmo, esse versículo. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. É porque eu citei aqui uma outra versão, né? O Senhor odeia quem dá razão ao perverso e condena o justo. Isso, meus irmãos, é a rendição, a conveniência política. Mas o terceiro erro é a crueldade. Se condenar uma mulher que pichou uma estátua com batom há 17 anos é uma prisão injusta, ou há 14 anos, né? Imagine mandar açoitar aquele que nunca pecou, e que só fez o bem, e que andou por toda parte fazendo o bem. Pilatos ordenou que açoitasse Jesus, sabendo que ele era um homem inocente. Você sabe como era o açoitamento daquele tempo, presbítero Elias? Era num chicote de couro que tinha 3 tiras, e nas pontas deste chicote tinha chumbo, ossos. E quando o carrasco torturador batia no lombo, né, do réu, esses chumbos e ossos de carneiro arrancava a carne do corpo da pessoa afligida. O açoitamento romano era tão terrível que alguns morriam e outros ficavam loucos. Poucos eram os que suportavam esses castigos sem desmaiar. E Jesus foi submetido a um açoitamento romano com esse chicote de couro, com pontas de ossos, né? Com chumbo, bronze e ossos nas pontas. Era uma tortura terrível. Era um açoitamento que deixava marcas profundas no corpo, que alguns não suportavam e até mesmo morriam. Isso é o quê? Isso é crueldade, meus irmãos. Ele sabia que Jesus era inocente. Como é que você vai punir o inocente? Açoitar um inocente? Mas o quarto erro aqui de Pilatos é injustiça. Embora soubesse que Jesus era inocente, ele cedeu à pressão e o entregou para ser crucificado. Mas
Quem foi culpado pela morte de Jesus? Quem foi culpado pela morte de Jesus? Na verdade, todos tiveram culpa. Os discípulos que fugiram aterrorizados e deixaram Jesus sozinho. Pedro, que o negou, que o conhecia, e negou 3 vezes. Ele prometeu estar com Jesus até o final, e até morrer com ele, e por ele. Judas, que andou com Jesus durante 3 anos e meio, o traiu por 30 moedas de prata, porque ele era amante do dinheiro. E no sermão passado nós vimos que Judas ficou tocado de remorso e atentou contra a própria vida, se enforcando. Os sacerdotes que o entregaram a Pilatos para ser executado por inveja. De quem foi a culpa? Do criminoso Barrabás, que foi solto em seu lugar, que era um homicida, que era um homem mau, um revolucionário? De quem foi a culpa? Do povo que escolheu um criminoso em lugar de inocente e gritou: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Eles pediram maldição para si, bem como para a sua descendência. Eles assumiram a culpa para eles e seus filhos. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída. Muitos entendem isso como parte do juízo anunciado. Eles pediram: caia sobre nós o sangue de Jesus e sobre os nossos filhos. No ano 70, mais de 1 milhão de judeus morreram em Jerusalém quando a cidade foi tomada pelos romanos. A cidade foi devastada. Mulheres grávidas foram abertas ao meio. Os velhos foram desrespeitados e mortos. Os jovens, as crianças. Foi um verdadeiro campo de sangue. Meus irmãos, que o sangue de Jesus caia sobre nós, não para condenação, mas caia sobre nós para a nossa purificação. Porque só o sangue de Jesus pode nos purificar de todo pecado. A Bíblia diz que se andarmos na luz como Deus está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. De quem é a culpa, meus irmãos? De Pilatos, que o entregou para ser crucificado por covardia, mesmo sabendo que Jesus era inocente. De quem é a culpa? Na verdade, a culpa é de todos nós, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E 1 de Pedro 3,18 está escrito: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Quando Deus olhou do céu à terra, Ele não viu justos sequer, só viu pecadores. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pilatos, meus irmãos, é como tantos hoje. Sabem a verdade sobre Jesus, mas preferem agradar aos outros ou manter o conforto da posição. Lavar as mãos não remove a culpa diante de Deus. Não basta lavar as mãos. Há muitos, como Pilatos hoje, conhecem a verdade, mas preferem a neutralidade. Ficam em cima do muro e esquecem que o muro é de Satanás. Você precisa tomar uma decisão. Dizer não tenho culpa enquanto consciente com a injustiça é participar dela. A salvação exige uma decisão. Ou estamos com Cristo ou contra Ele. Jesus chega a dizer o seguinte: quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Rejeitamos Jesus, meus irmãos, todas as vezes que escolhemos o pecado. Gritamos, crucificam, quando desprezamos os seus mandamentos e não andamos com Ele. Gritamos, caia sobre nós o seu sangue, quando vivemos como se a cruz nada significasse. Como se a cruz não fosse por nossa causa. Quando não
nos prostramos aos pés da cruz de Jesus. Que a nossa resposta ao sangue de Jesus, meus irmãos, não seja de desprezo, como fizeram os judeus, mas de reverência, de amor e fé na obra redentora de Jesus. Não existe salvação fora de Jesus. Só Ele pode salvar o pecador. Só Ele pode libertar o pecador. Só Cristo pode nos resgatar. Nós possamos nos prostrar aos pés da cruz de Jesus. Porque na cruz, Jesus resolveu o nosso maior problema. O nosso pecado que nos separava de Deus. Só na cruz nós temos o perdão de todos os nossos pecados. Jesus foi condenado para que você fosse absolvido. O justo foi ferido para que os injustos fossem curados. A Bíblia diz que ele foi moído pelas nossas iniquidades. Foi traspassado pelas nossas transgressões. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. A cruz foi o tribunal da graça de Deus. A graça é um favor imerecido. É um favor imerecido de Deus em prol do seu povo, por nós pecadores. Hoje, a mesma pergunta que Pilatos fez é feita a você. Que farei de Jesus chamado Cristo, o Messias? Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, dê-los o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Que farei de Jesus chamado Cristo? Você pode lavá-lo das mãos como Pilatos. Ou rejeitá-lo como a multidão, dizendo, seja crucificado, crucifica-o. Ou recebê-lo com fé e gratidão, como Senhor e Salvador da sua vida. Que farei de Jesus chamado o Cristo? Aplicações para a nossa vida, meus irmãos. Jesus morreu em nosso lugar. Ele foi acusado, rejeitado, condenado por nossos pecados. A cruz não foi falha do sistema, mas plano soberano de Deus. A cruz estava na agenda de Deus para salvar o seu povo. Somos como Barrabás. Merecíamos a cruz, a condenação, mas o justo tomou o seu lugar, o nosso lugar, o meu lugar. Essa é a doutrina da substituição. Ele morreu para que eu vivesse. Ele morreu para que eu tivesse perdão de todos os meus pecados. Lavar as mãos não é suficiente. Pilatos tentou se esquivar, mas a sua omissão o condena. Ele foi um covarde. Ninguém é neutro diante de Jesus. Ninguém pode dizer assim, vou deixar isso para depois. Olha, deixar para depois é escolher a morte. A pergunta ainda ecoa, que farei de Jesus chamado Cristo? É decisão que as pessoas precisam tomar diante de Cristo. A cruz, meus irmãos, revela a malignidade humana e a graça divina. A gente pode perceber que aquela multidão que na entrada triunfal de Jesus entrou em Jerusalém, ali vendo Jesus montado no jumentinho, dizendo, Hosana ao filho de Davi. Esta mesma multidão agora está em Jerusalém, dizendo, crucifica-o, crucifica-o. Não levantou ninguém ali para dizer, ele me curou, ele multiplicou pães, ele me libertou. Isso revela a malignidade do coração humano e a graça divina. O ódio dos homens, meus irmãos, levou Jesus à cruz. Segundo R.C. Riley, os judeus odiavam a Cristo porque ele era justo e eles iníquos, porque ele era santo e eles profanos, porque ele testificava contra o pecado e eles estavam determinados a continuar agarrados em seus pecados. Mas o amor de Deus o manteve lá, na cruz, por nós pecadores,
Paulo chega a dizer: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A cruz é a prova de que o ódio do mundo pode ferir, mas o amor de Deus sempre vence, e este amor venceu por nós. Na cruz nós temos a maior prova de amor. Não há prova de amor maior do que a cruz de Jesus. Foi na cruz que Jesus se entregou por nós pecadores. O inocente pelos culpados. Aquele que não tinha nenhum pecado, morreu em lugar dos pecadores. Diante do que nós ouvimos, meus irmãos, como viveremos? Primeiro, com convicção. Não lavaremos as mãos, como fez Pilatos, mas vamos nos posicionar pela justiça, pela verdade, pelo Evangelho de Jesus. Fazer como Paulo fez: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Você não pode lavar as mãos diante de Jesus. A sua decisão de fé importa. Lavemos não as mãos, mas o coração no sangue de Jesus, e sigamos firmes na fé em Cristo. Que o nosso coração seja lavado pelo sangue de Jesus. Como viveremos? Em segundo lugar, com discernimento. Não seguiremos a multidão. A multidão está caminhando a passos largos para o inferno, rejeitando a Cristo. Escolheremos Jesus, mesmo quando o mundo preferir Barrabás. Quando o mundo preferir Barrabás, prazeres, violência, falsidade, vaidade, corrupção, escolheremos Jesus, mesmo que isso nos custe, quem sabe, até a própria vida. Escolheremos sempre Jesus, mesmo quando o mundo inteiro disser o contrário, escolheremos Jesus. Viveremos com discernimento neste mundo caído que é o mundo anticristão, o mundo anti-Deus. Nós somos na instituição financeira essa semana, e a instituição financeira, nós não concedemos cartão de crédito para a igreja não precisa de crédito. Eu falei assim: olha, a gente precisa do multitrack aqui na igreja para a gente, no Ministério Louvor, que só com cartão de crédito a gente pode acessar. E a gente não está querendo crédito para a igreja pensando em algo, né, fora da sua funcionalidade e do seu propósito de igreja. É para o Ministério de Louvor. Ela falou assim: olha, se você fosse abrir hoje a conta aqui nessa instituição, a instituição não abre mais para a igreja. Eu falei assim: esse é o espírito desta época. Um espírito anticristão, anti-Deus, anti-igreja, anti-evangelho. Meus irmãos, escolheremos sempre Jesus, mesmo quando o mundo disser o contrário. Conviveremos com confiança. Mesmo quando parecer que o mal vence, Deus está no controle e sua justiça prevalecerá. Deus está tecendo toda a história, mesmo nas linhas tortas das decisões humanas. Deus está costurando toda a história. Era necessário que o justo fosse entregue em lugar dos injustos. Jesus, o inocente, é condenado pelos culpados. Jesus levou sobre si na cruz toda a nossa culpa e disse: e dos seus pecados eu nunca mais me lembrarei. Louvado seja Deus. Ele apagou a nossa culpa, Ele nos justificou, Ele nos declarou livres, perdoados dos seus pecados, eu não me lembrarei mais. Jesus morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. A justiça divina venceu. Jesus morreu por causa das nossas transgressões,
mas ressuscitou no terceiro dia por causa da nossa justificação. Ah, meus irmãos, viveremos então com confiança na promessa de Deus, sabendo que o Senhor é quem dirige a história de redenção do seu povo. Que Deus os abençoe. Jesus, o inocente, é condenado pelos culpados. Vamos colocar